Graça e paz, amados irmãos e amigos, uma boa noite a cada um de vocês, uma bênção, uma grandiosa bênção, podermos estar juntos mais uma vez e vendo aqui os irmãos já entrando para a sua participação. Que bênção poder, nesse tempo, estarmos juntos diante do nosso Deus. Quero louvar ao Senhor pela vida de nossa igreja, a vida de cada família, louvar ao Senhor pelas respostas nas suas orações, enfim, louvar ao Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. E nesta noite quero convidar você a nos apresentarmos ao Senhor com nossos anseios, desejosos por encontrá-lo, clamando por nossa nação, por nossas famílias, por nossos amigos, pedindo a misericórdia do Senhor sobre tudo o que tem seguido, nesses dias, mas também agradecendo, pois podemos perceber o amor do Senhor em nossa vida, o amor do Senhor e a sua misericórdia à nossa volta. Uma perguntinha nesse início da nossa reunião: o que seria de você se não fosse o amor de Deus? O que seria de nós, queridos, se não fosse o Senhor? Mas damos graças a Ele, pois Ele tem nos alcançado, nos sustentado, Ele tem estado conosco. Por isso, coloque-se diante dEle nessa noite e apresente a Ele toda a sua gratidão. Coloque-se diante dEle nessa noite e celebre a bênção da sua grande obra na sua vida. Coloque-se diante dEle e agradeça também alegre, pois como disse Samuel, é verdade, ainda em nossos dias grandes coisas fez e tem feito o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. E coloque-se diante dele, desejoso de, além de oferecer o seu culto ao Senhor, o seu coração, os seus louvores, as suas orações, também queira diante dele receber aquilo que ele deseja ministrar sobre a sua vida nesta noite. Vamos orar? Quero orar com você, quero consagrar esse nosso tempo ao Senhor e seguimos então esse período de oração cantando ao Senhor. Eu quero convidar você para, do jeitinho que você estiver aí na sua casa, que você, na informalidade do local onde você está, seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro ambiente, mas que você louve ao Senhor com os lábios e mais do que apenas com os lábios e voz, que você louve ao Senhor com todo o seu coração. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Nós exaltamos ao teu nome, declarando que não há nome semelhante. Ó Deus, nós exaltamos ao Senhor
e dizendo, mais uma vez, que não reconhecemos outro Senhor ou outros senhores. Nós exaltamos a tua presença, ó Deus, te louvando, pois não há presença que se compare. O Senhor é incomparável. E, ó Deus amado, a tua igreja, sabedora disso, se apresenta neste tempo para colocar diante do teu altar toda a sua gratidão, colocar diante do teu altar todo o seu louvor, colocar no seu altar as suas orações preciosas, súplicas, mas também colocar no seu altar o coração, ó Deus, desejoso de mais do Senhor em cada vida. Por isso, Pai, já esteja abençoando, visitando, tocando cada família, cada lar que nos acompanha nesta hora. Ó Deus, que o Senhor abençoe de forma a que não hajam impedimentos, que não sejam só por alguns minutos, mas que cada um, ó Deus, que tem iniciado conosco este culto, esta reunião, possa permanecer até o final e, ó Deus amado, ser por cada momento abençoado por Ti, pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito. Ajuda-nos, Pai, dirigindo em cada momento. E, ó Deus amado, que em tudo o Senhor seja reconhecido e todos os olhares e corações, nestes momentos nossos, possam se voltar totalmente para o Senhor. Recebe, Senhor, recebe o culto da Tua igreja, recebe, Senhor, os nossos louvores. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, que o Senhor se agrade de nós e que em tudo, mais neste tempo, o Senhor e somente o Senhor seja glorificado em nossa vida através de nossa oferta que a Ti prestamos. Obrigado, meu Pai, por estarmos juntos agora e que o Senhor esteja derramando mais e mais da Tua graça e do Teu amor sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada coração. Te louvamos e te exaltamos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Alegria de toda a terra.
purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar, o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Glória a Deus. Entendimento de
sermos do Senhor e estarmos nas suas mãos faz toda a diferença. Esse é o nosso momento de intercessão, nosso momento de oração, e são tantos os pedidos, né? E são tantas as razões que nesse tempo tem nos levado até os pés do Senhor Jesus para clamar pela sua misericórdia, clamar pelo seu favor. Me lembro do texto de Filipenses, capítulo de número 4, versos 6 a 8, quando o apóstolo Paulo apresenta ali o antídoto, o remédio para a ansiedade. Muito tem se falado, e hoje em especial não faltaram notícias sobre protocolos de tratamento para o Covid-19, usa o remédio A, não usa o remédio A, usa o remédio B, enfim. Porém, muito além de Covid-19, tem outros males que afetam a vida humana, e tem alguns deles que permanecem nos corações e trazem danos tão graves ou até piores. Um deles é a ansiedade. E quantos de nós não sofremos com a ansiedade? Todos nós somos ansiosos em alguma proporção, com alguma intensidade. Alguns são muito mais ansiosos, outros são mais controlados, mas todos nós padecemos com isso. E ali o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele, nas suas últimas linhas para aquela igreja, diz para que aqueles irmãos não ficassem ansiosos por nada, porém, antes disso, antes de ficarem ansiosos, que eles fossem ao Senhor, com toda a oração, com as súplicas, com a ação de graças, apresentando a Deus. E a expressão ali é fantástica. Fazendo conhecidas diante de Deus. É como um levantar das mãos com algo para os céus. Fazendo conhecidas diante de Deus todas as suas petições. Através da oração, da súplica e com ação de graças. E a sequência do texto é lindíssima. O apóstolo Paulo afirma que a paz de Deus, a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ah, queridos, quanto carecemos de caminhar nesta paz. E eu quero dizer a você que talvez nesse dia esteja com o coração aí pesado, esteja lidando com as suas angústias, esteja aí identificando as suas ansiedades, seja por qualquer situação. Nós temos muito olhado a situação da pandemia, mas são tantas outras coisas que estão nos rondando, nos alcançando, nos atingindo, quando não a nós, a gente tão perto da gente. E isso nos traz também angústia, isso também traz aperto ao nosso coração. Quero convidar você para colocar isso diante do Senhor. Se estivéssemos lá no nosso espaço de culto, nossa sede, a sede de nossa igreja, teríamos aquele momento tão gostoso, que saudade, para sentarmos em duplas, trios, alguns grupinhos, e ali compartilhar um pouco do nosso dia, um pouco da nossa semana, abrir o coração a alguns dos irmãos. Não podemos fazer isso ainda, mas logo poderemos, mas por hora, não tendo este expediente, você pode compartilhar aqui o seu coração, compartilhar conosco o seu agradecimento, como alguns já estão aí postando, ou também compartilhar um pedido de oração que talvez neste dia esteja trazendo ansiedade, esteja trazendo peso ao seu coração.
Nós vamos ouvir uma belíssima canção agora. Enquanto a ouvimos, os irmãos podem então compartilhar aqui, fazer seus pedidos e depois nós estaremos apresentando ao Senhor. Pedir para que a Rita, minha linda esposa, esteja orando, sendo a intercessora, a nossa intercessora nessa noite, apresentando diante do Senhor as nossas orações. Você também da sua casa, seu trabalho, onde quer que você esteja, vai também acompanhar esta oração, clamando também e orando junto conosco. Deus, louvado seja o Senhor, como é bom essa hora da oração, né, irmãos? Aqui alguns dos que compartilharam seus pedidos ou agradecimentos. Queridos irmãos Marcos e Juliana Félix agradecem ao Senhor pela recuperação na sua saúde. Irmã Cidinha, minha mamãe, pede oração para que o Senhor continue com a sua mão a nos guardar, todo o seu povo. Gláucia pede por conversão de familiares. Irmão Reginaldo Almeida agradece pela vida e a sua oração por todo o povo de Deus e pela família. Marcelo e Adriana, lá a terra do caranguejo, lá de Aracaju, pede oração por ela, Adriana, tem encarecido das nossas orações, pelos seus amigos de trabalho, pois lá foram identificadas algumas pessoas com sintomas do Covid e estão no isolamento. Rafael agradece ao Senhor e pede oração pelo nosso país, para que o Senhor cure o nosso país. Irmão Wanderson Oliveira agradece ao Senhor pelas bênçãos do Senhor não merecidas e pede por sabedoria e fortalecimento espiritual. Irmã Ieda pede oração pela Cristina e sua família. Elas moram fora do país, nos Estados Unidos, carecem das nossas orações. E também pela Nice e a família, bem como por ela mesma, está em recuperação de cirurgia no joelho, irmã Ieda,
E nós vamos, mais uma vez, lembrar da irmã e orar por ela, irmão Sebastião, a toda a sua amada família. Solange pede oração por toda a sua família. E aqui mais um pedido de oração. Irmã Cidinha compartilha o pedido pela vida da irmã Reginilda, que vai ter uma cirurgia amanhã. Irmã Reginilda, primeira igreja do Itapema, uma querida irmã que influenciou muitas vidas. E nós vamos apresentar a vida da irmã ao Senhor. Irmã Gedalva pede por toda a sua família. Eu lembro aqui de alguns outros pedidos que não foram aqui compartilhados, mas pessoas que nós temos acompanhado, e eu peço para os irmãos orarem também pela vida da família do irmão Edinaldo, Miriam, os filhos, para que o Senhor esteja os abençoando ali. Também um outro pedido pela Bruna. Bruna é filha da irmã Rosimeire, ela é enfermeira e trabalhando na UTI da Santa Casa com pacientes de Covid. Ela está com sintomas, está em isolamento, se tratando. E a mamãe, irmã Rosimeire, tem pedido oração e peço que os irmãos estejam orando então pela Bruna. A irmã Josi também, que é enfermeira, hoje compartilhou mais cedo um pedido de oração por ela, por todos os seus companheiros de trabalho, que também na área da saúde trabalham ali no posto da Vila Edna, e o aumento na incidência de pessoas com os sintomas, aumento de número de casos efetivamente, e também muitos com sintomas. Então ela pediu oração por todos estes, e por ela e por seus companheiros de trabalho. E lembrando da Josi, lembrando da Bruna, vamos nos lembrar e pedir ao Senhor por todos os profissionais de saúde, né? Para que o Senhor os alcance, os abençoe. Pelos nossos governantes, nesse momento de tanta celeuma política, que Deus tenha misericórdia, coloque sua mão e que haja o milagre dos nossos governantes, os políticos brasileiros conseguirem falar a mesma língua. Vamos também orar pelas famílias da igreja, também orar pela vida da nossa igreja, para que o Senhor continue ajudando-nos como igreja a avançar e a realmente conseguir ajudar, apoiar, assistir nas muitas formas possíveis aos necessitados. Esses dias nós conseguimos distribuir as cestas que nós temos entregado, né, às famílias que carecem. Tem sido uma bênção, pois nesse mês tivemos algumas outras ajudas, irmãos de outras igrejas, e também até um benefício da Prefeitura do Guarujá, favorecendo algumas famílias que venham ajudar também nesse momento os que precisam. E nós louvamos a Deus, pois sabemos que é o Senhor movendo situações e pessoas para que os necessitados sejam assistidos. Eu peço que você ore pela igreja, porque a igreja continue firme, né? Caminhando e assistindo ao necessitado na sua necessidade, que não é só o pão sobre a mesa, mas é principalmente a força, a alegria, o ânimo para o coração. Que o Senhor nos ajude a, como igreja, a avançar nisso. Nós vamos orar então agora por esses motivos todos, pela vida da igreja, por nossas famílias, por cada um dos irmãos que também aqui compartilharam seus pedidos particulares. Irmã Rita então vai estar nos levando em oração. Boa noite, irmãos. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, mais uma vez, ó Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse momento especial, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Pai, de falarmos contigo, Senhor, de ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, de ouvirmos, Senhor, realmente o Senhor agir em nossa vida, Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor. É um grande privilégio, Pai, morarmos em um país que podemos falar livremente, Senhor, do Teu nome, ler a Tua palavra, Senhor, e pregar, Senhor, a Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor. Perdoa, Senhor, as minhas falhas, meus pecados, Senhor, que são tantos. Perdoa, Senhor, as minhas fraquezas, ó Pai. Reconheço que são tantas, ó Pai. Senhor, me ajuda, ó Pai.
transformar a minha vida, Senhor, a começar por mim, Deus, por favor. Me ajuda, Senhor, a ser um pouquinho a mais, Senhor, mais próximo, Senhor, do que o Senhor deseja que eu seja, Pai. Ó Jesus, por favor, me ajuda, Senhor, a mudar em mim o que é necessário, Deus. Senhor, receba, Deus, nessa noite, ó Pai, receba nossos pedidos de oração, Senhor. Receba, Deus, todos esses pedidos que foram apresentados pelos enfermos, ó Pai. Ah, Deus, pelos suspeitos ainda de Covid, ó Senhor. Ó Pai querido, pelos nossos profissionais da área da saúde, ó Pai, que estão tão expostos. Mas não só os da área da saúde, outros profissionais também, Senhor, estão expostos, estão muito propícios ainda a ser atingidos, ó Pai, por esse vírus. Ó Deus, por favor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu clamo, Senhor, pela cura, Deus, cura da nossa nação, ó Deus. Ah, Senhor, eu lhe peço, Deus, pela cura, Senhor, pelos nossos irmãos, ó Pai, que estão com suspeita, Senhor. Ó Deus, que já estão confirmados, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Sabemos que tudo, Senhor, tem os teus planos, ó Pai, tem o seu permitir, ó Deus, mas Deus, eu lhe peço, ó Pai, pela cura, Senhor, do nosso povo, ó Deus. Senhor, assim também lhe peço, Deus, pelo despertar do nosso povo, ó Deus, da nossa nação, Senhor. Ó Deus, nosso povo pensa que muitas pessoas ainda não estão levando a sério, Deus, o cuidado que tem que ter, Senhor. Ó Jesus, eu lhe peço, Senhor. Senhor, que as pessoas mudem o pensamento, Senhor, que realmente percebam, Senhor, a gravidade, ó Deus, e se resguardem, Senhor, que cuidem de si, cuidem de sua família, Deus. Quanto antes nos cuidarmos, antes sairemos, Senhor, dessa fase, Senhor. Ó Deus, peço, Senhor, pela mudança, Senhor, do coração do povo, Senhor, do pensamento, Senhor, da nossa nação. Jesus, também coloca diante de Ti, Senhor, nossos governadores, ó Pai, nossos presidentes, Senhor, nossos representantes da lei, Senhor, ó Deus. Ah, Senhor, há tanta confusão, não sabemos mais quantas informações recebemos, ó Pai, são tão confusas. Senhor, põe a sua mão ali, ó Deus. Senhor, tire toda a confusão, ó Pai. Seja com o nosso presidente, seja, Senhor, com os nossos governadores, com o nosso prefeito, ó Deus. Senhor, que as tuas mãos, ó Pai, estejam ali, Senhor, moldando. Sim, Senhor, manipulando, sim, ó Pai, pensamentos, sentimentos dele, as decisões, que sejam decisões, ó Pai, certeiras, decisões, Senhor, que venham beneficiar o nosso país, a nossa nação, Senhor. Ó Deus, eu lhe peço, Senhor, por favor, ó Deus. Senhor, abençoa, Senhor, também, ó Pai. Ah, Jesus, eu lhe peço também em especial, Senhor, pelos nossos jovens, ó Pai. Senhor, eu lhe peço, ó Deus. Nossos jovens estão tão distantes de Ti, Senhor. Eu lhe peço, Deus, pelo despertar em nossos jovens, ó Deus. Ah, Deus, a tecnologia, as coisas do mundo, Senhor, estão roubando nossos jovens, ó Pai, das famílias, da Tua presença, Senhor. Mas, Deus, sabemos que a tecnologia, essas coisas não são ruins, ó Pai, mas que saibamos, ó Pai, usá-las, ó Pai, de melhor maneira, Deus, de maneira que possamos realmente nos chegarmos mais a Ti, ó Deus. Eu lhe peço, Senhor, pelos nossos jovens, ó Pai. Lhe peço, Senhor, pelo despertar, ó Pai. Senhor, pela transformação, Senhor, dos nossos jovens. Livra eles, ó Pai, de todo vício, Senhor. Dessas coisas que possam roubá-los, Senhor, da saúde deles, Senhor, ó Deus. Das coisas enganosas, ó Pai. Senhor, das coisas do diabo que chega tão sorriteiro, Senhor, tão caladinho, Deus, e tira, Senhor, a alegria dos nossos jovens. Ah, Senhor, por favor, ó Deus, que nossos jovens possam voltar a sorrir, Senhor, não mais escondidos, ó Pai, atrás de um celular, atrás das tecnologias, Deus. Senhor, por favor, que as Tuas mãos, ó Pai, junte nossos jovens novamente, Senhor, que as Tuas mãos, Senhor, façam um milagre, ó Deus. Por favor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço também pela nossa igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos igreja, Pai, a estarmos dentro da nossa casa, sermos igreja em nossa casa, Pai. Senhor, que possamos realmente, através de nós, Senhor, refletir a Tua face, falar do Teu amor, ó Deus. Sabemos que
somos tão falhos, ó Pai, tão imerecidos, tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, ó Pai. Mas, Deus, nos ajuda, Senhor, a mudarmos onde é necessário, Deus. A sermos igreja dentro do nosso lar, a sermos esposas e maridos segundo a Tua vontade, que a sermos filhos, ó Pai, e filhas, ó Pai, mães e pais, conforme o Teu querer, ó Deus. Senhor, por favor. E que também possamos ser, Pai, igreja para os nossos irmãos, ó Pai. Que possamos perceber, Senhor, aqueles que ainda estão necessitados, ó Pai. Tanto do alimento, ó Deus, mas assim também da Tua palavra, ó Pai. Que possamos ser dignos, ó Pai. Que possamos também ser instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, para falar do Teu amor para aqueles que ainda não Te conhecem, para aqueles que têm o coração afligido, Senhor, aflito, ó Deus, por favor, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, ó Pai. Senhor, tira toda a trava dos nossos olhos, ó Pai. Nos ajuda a sermos igreja e a fazer o que o Senhor nos ordenou, Pai. O ide, ó Deus, por favor, Senhor. Falar do Teu nome para todos aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor, eu Te agradeço, Pai, mais uma vez por essa noite tão especial. Seja com Teu servo, ó Pai, fale através dele, Senhor. Pai, usa ele, Senhor, mais uma vez, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos. Fale em nosso coração, Senhor. Que a boca dele, Senhor, seja somente instrumento, porque venham palavras de Ti, Senhor. Fale em nosso coração, abra nossos ouvidos, ó Pai, nos dê entendimento, Senhor, da Tua palavra, ó Pai. Senhor, que mais uma vez, ó Pai, mais uma vez, Senhor, que a palavra que vai vir agora, ó Deus, seja transformadora, Pai, no nosso coração, Senhor. E no coração de cada um, Senhor, que está nos ouvindo e nos acompanhando nessa noite. É assim que eu oro, Deus, em nome de Jesus. E já Te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus, irmãos. Bom demais poder orar e que a paz de Cristo, conforme a promessa da Sua palavra, possa alcançar seu coração e trazer alento, consolo e esperança a cada um de vocês. Quero ler um texto da palavra do Senhor com vocês. Abra sua Bíblia aí, ou ligue a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 2. Nós temos, neste mês, que é o mês da família, refletido sobre o que a palavra do nosso Deus nos ensina sobre família. Já falamos aqui nesses nossos encontros de meio de semana sobre a família de Adão e Eva, a primeira família. Falamos sobre a família do patriarca Abraão. Falamos sobre a família de Jacó, aquele que tinha tudo para dar errado, mas se tornou uma grande bênção nas mãos do Senhor. E nessa noite nós vamos ver um pouquinho mais e nós vamos olhar para a família de Eli, sacerdote do Senhor. Capítulo 2, então, do livro de 1 Samuel. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Nós vamos ler os versos 27 ao 36. 1 Samuel 2, de 27 a 36. Então o homem de Deus foi até Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, na verdade, não me revelei à família do teu pai quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para ministrar no meu altar, para queimar o incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim. E dei todas as ofertas queimadas dos israelitas à família do teu pai. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas que o meu povo Israel traz? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: na verdade, eu disse que a tua família e a família do teu pai me serviriam para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, pois honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados.
Estão chegando os dias em que tirarei o teu poder e o poder da família do teu pai. Não haverá mais idoso algum em tua casa, e verás aflição na minha morada. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá idoso algum em tua família. E aquele de tua linhagem, a quem eu não eliminar do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de choro e te provocar tristeza. E todos os descendentes da tua família morrerão à espada. O que acontecer com teus 2 filhos, Rofini e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. E escolherei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e está na minha mente. Eu lhe edificarei uma família duradoura, e ele ministrará para sempre diante do meu ungido. Todo aquele que ficar da tua família virá prostrar-se diante dele para conseguir uma moeda de prata e um pedaço de pão, e dirá: suplico-te que me des algum cargo sacerdotal, para que eu tenha algo para comer. Que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações, pensando em família, neste mês de maio, quando celebramos o mês da família. Hoje eu quero olhar com você para a Bíblia, para esse texto, e a partir dele pensarmos um pouquinho na família deste homem, que aqui recebe uma dura advertência e uma dura sentença da parte de Deus. Quero pensar com você sobre a família de Eli. E em especial, nesta noite, esta palavra é direcionada aos pais. Você, papai, especialmente, mas também você, mamãe. Eu quero falar a vocês neste momento. Você que já tem filho adulto, é claro que não tem mais ingerência alguma, a não ser aqueles que, porventura, ainda moram dentro da sua própria casa, enfim, tem essas questões que por vezes acontecem. Mas a grande maioria e o normal é que o filho adulto saia de casa, governe a sua própria vida. Sobre eles lhe cabe orar, lhe cabe orientar, lhe cabe corrigir com as palavras, mostrando caminhos, mas é mais uma palavra externa de orientação. Agora você que ainda tem filhos debaixo da sua sujeição, moram na sua casa, mesmo já no começo da vida adulta, ou mesmo são jovens, adolescentes, crianças, você tem ainda uma grande responsabilidade, como pai, como mãe, para que realmente a sua família seja uma bênção, também pautada nesse pilar tão precioso que é a paternidade, que é o cuidar, o orientar, o ensinar, o guiar os filhos que o Senhor nos dá. Não é redundante falar da degeneração da família. Nós observamos a desintegração do conceito familiar e vemos isso por todos os lados. O índice de divórcio em alguns países, para que vocês tenham uma ideia da crise, o índice de divórcio em alguns países nos últimos anos tem alcançado 50%. Cada 100 casais que casam, metade deles se divorciam antes dos primeiros 3 anos. A infidelidade conjugal tem sido uma marca contundente. Pesquisa realizada dos anos 2000 a 2010 apresentam números tristes e marcantes de que infidelidade conjugal em 75% dos maridos e 63% das esposas. Isso já é uma pesquisa um pouco antiga e que apresenta esses números. Uma pesquisa recente, datada de 2018, de um grupo de estudo americano, mostra um gráfico apresentado através de um estudo feito com 3.600 crianças. E esse estudo concluiu que 14% destas crianças
são filhos de pais solteiros. E 40% dessas crianças, já viviam em lar de pais separados, sofrendo todos os transtornos por conta dessa situação. Nossa sociedade apresenta a marca de escravidão pela pornografia na ordem de 30%. 30% da sociedade é viciada em alguma proporção em pornografia. O homossexualismo alcança 10% de toda a população. Vemos pais cada vez mais ocupados, cada vez mais voltados e dedicados na construção da vida, do conforto. E vemos cada vez mais filhos ensimesmados, se distanciando. Lares onde não há mais espaço para o diálogo aberto, nem mais de espaço ou pouco espaço para o diálogo. E nós vemos assim a morte, a degeneração, a desintegração da família em todos os sentidos. Olhando para o texto de hoje, nós vemos uma família não moderna, não uma família próxima a nós, mas uma família bíblica. E é importante tomar esse exemplo, pois também não se trata de qualquer família, era a família de um sacerdote. Os primeiros 4 capítulos do livro de 1 Samuel narram a vida de Eli e narram traços ou trechos da sua família. Apontam para a promiscuidade, para os pecados, para os erros seríssimos que seus filhos, já adultos e também sacerdotes, cometiam. E mostram que boa parte desse desvio de vida dos filhos tinha, e certamente sempre tem, um início, uma raiz, um apoio em alguns erros evidenciados na vida do pai, na vida dos pais. Eu quero nessa noite convidar você, papai e mamãe, a pensar nas nossas famílias. Eu pensar na minha, você pensar nas suas. Eu quero convidar você a, de maneira bem fria, analisar como anda as situações na sua casa. E olhando para a Bíblia, olhando para esses 4 capítulos, destacando esse texto aqui que nós olhamos a sentença de Deus sobre Eli e a sua família, nós vemos que a família que tinha tudo para dar certo, para ser uma bênção, foi destruída, se destruiu e foi realmente destruída longe daquilo que o Senhor havia planejado para eles. Pensando nisso, eu quero aqui destacar alguns caminhos para que nós possamos observar aqui as questões de Eli, da sua família, pensando também nas nossas próprias casas, nas nossas próprias famílias. O primeiro aspecto que eu quero destacar é que aquele homem, ele tinha tudo para ser um grande pai. Assim como você, que me ouve, tem tudo para ser um grande pai, tem tudo para ser uma grande mãe. Aquele homem tinha uma posição muito respeitada, ele era sacerdote de Israel, ele ocupava a cadeira, a posição do principal líder da nação. Naquela época ainda não haviam os reis. Era o final da época dos juízes, o início, logo se iniciaria a era dos profetas, iniciando com Samuel, que foi discípulo de Eli. E esse homem então ocupava esta posição, ele era juiz, um líder, julgava o povo nas suas demandas, e era sacerdote, era aquele homem responsável por representar o povo diante de Deus, representar o Deus diante do povo. Nós sabemos pela narrativa bíblica que essa era uma função passada de pai para filho, portanto seus filhos já adultos exerciam também o ofício sacerdotal. Mas falando especificamente de Eli, ele era alguém que tinha uma posição respeitada, era um homem digno na sociedade do seu povo. Ele era um homem crente. Capítulo 2, verso 11, um pouquinho antes aqui de onde nós lemos, mostra ele interagindo com Ana, a mãe
de Samuel. Ana era estéril, nós sabemos a história, e ela foi ao templo e ela orava, e esse homem, o sacerdote Eli, vê ali aquela mulher orando, mexendo os lábios sem pronunciar som, achando que estava embriagada, ele a repreende, e ela fala, não estou bêbada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E ela abre ali o seu coração para aquele sacerdote, ele ouve e ele diz a ela, vá em paz, minha filha, que o Senhor conceda a oração que fizeste. E a palavra daquele homem foi a palavra de Deus na vida daquela mulher, pois aquela palavra se cumpriu, ela pedia um filho ao Senhor e um filho foi concedido pelo Senhor. Ele era um homem crente, era um homem que levava Deus a sério. Ele era um homem espiritualmente sensível. Capítulo 3, versos 8 e 9 mostram ele interagindo com o seu discípulo, o jovem Samuel, que Ana o entregou para o serviço do Senhor depois de certa idade. E ali Samuel, ouvindo alguém chamá-lo, foi até o seu mestre, o sacerdote Eli, perguntando se era ele. E ele, depois da terceira vez daquela experiência, ele fala ao menino, olha, é o Senhor quem fala contigo. Quando ele falar de novo te chamar, você diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então ele tinha sensibilidade para as coisas espirituais, ele era um homem experimentado na vida com Deus e era um homem sensível espiritualmente falando. Era um homem que teve uma vida estável no seu ofício, no seu trabalho. Ele, conforme diz o capítulo 4, verso 18, o último verso que fala da morte, inclusive, de Eli, diz que ele julgou, ele foi sacerdote e juiz durante 40 anos em Israel. Então ele cumpriu uma longa jornada, uma longa carreira de serviços ao povo, serviços ao Senhor. Mas mesmo assim, mesmo sendo um homem que tinha tudo para ser um grande pai, nós vemos no final da sua história, no final da história da sua família, que ele foi um fracasso como pai. Eu e você também, mesmo tendo tudo para sermos bons pais, boas mães, podemos ser um fracasso e, olhando à frente, quando vivemos a experiência dos filhos adultos, podemos, almejando, desejando ver muita alegria, muita satisfação, vendo muita realização, a bênção, muitas bênçãos na vida dos filhos, nós corremos o risco de chorar e chorar muito de tristeza por ver muitas das experiências tristes. Alguns que são pais hoje de adultos, hoje choram, pois olham para trás e veem, conseguem contabilizar erros que tiveram, mas não tem como voltar atrás. Eu e você, que ainda temos filhos debaixo de nossa sujeição, é bom que façamos essa reflexão, pois, sendo homens e mulheres que têm tudo para ser excelentes pais, correm o risco de ver isso escoar pelo vão dos dedos e fracassar nesse quesito. Além de ele ser aquele homem que tinha tudo para ser um grande pai, os filhos também tinham tudo para ser uma bênção. Seus filhos chamavam Hofni e Finéias. E eram homens que tinham um pai crente, eram homens que tinham um líder relevante, experiente, líder espiritual, líder religioso. Eles foram pessoas que nasceram em uma família sacerdotal, cresceram, portanto, no ambiente sagrado, que cresceram ali no templo e envolvido com todas aquelas coisas sagradas. Eles mesmos se tornaram sacerdotes do Senhor, conforme diz o capítulo 1, verso 3. Mas, mesmo tendo tudo para ser extremamente abençoados, filhos de crente, crescendo no ambiente cristão, naquela época, um ambiente religioso, não havia ainda o advento de Cristo, envolvidos com as coisas de Deus e vendo o Pai servindo a Deus e servindo as pessoas, eles mesmos, na idade certa, vivendo esta mesma experiência de servir a Deus, servindo as pessoas, porém, mesmo podendo ser muito abençoados, tendo tudo para ser uma bênção, eles erraram e erraram feio. Eles eram sacerdotes, mas eram sacerdotes absolutamente profanos. Capítulo 2, verso 12, diz que eles lidavam com o sacerdócio como algo profissional.
Eles conviviam com o sagrado, mas não tinham respeito por Deus. Eles não tinham consideração, obediência pela lei de Deus, não valorizavam o povo de Deus, não valorizavam e nem respeitavam aquilo que lhe tinha sido entregue nas mãos. Eles eram sacerdotes, mas eram incrédulos, eram rebeldes, eram blasfemos. A Bíblia os chama de filhos de Belial, filhos de um Deus estranho, pois eles, mesmo estando envolvidos com as coisas de Deus, crescendo naquilo que era a igreja da época, no templo, eles cresceram no templo, mas não cresceram no conhecimento de Deus. Eles cresceram e viveram dentro daquele ambiente religioso, mas nunca se aproximaram do Senhor. Lideravam e até ensinavam o povo, mas eram ímpios. Eles eram sacerdotes, mas eram profanos. Eles eram sacerdotes, mas desprezavam o culto. Eles não cultuavam a Deus. Eles viviam completamente de maneira oposta que Deus tinha estabelecido com a oferta de todos os sacrifícios. Lá na lei, em Levítico, em Deuteronômio, eles faziam o contrário. E eles usavam aquele ofício para satisfazer apenas a si mesmos, seus anseios, suas vontades, satisfazer as suas paixões. Eles usavam o sacerdócio santo do Senhor para satisfazer o seu apetite. Não davam honra ao nome do Senhor. Eles trabalhavam, sim, no templo, mas desconheciam o Senhor que requeriria aquelas coisas de todos eles ali. Eles eram sacerdotes, mas viviam de maneira escandalosa, eram imorais. Eles eram casados, mas eram adúlteros, tinham mulheres, eles prevaricavam do altar e eles aceitavam suborno, eles tiravam parte da oferta do que era trazido para o Senhor para eles próprios. Eles eram terríveis no roubar a Deus das coisas consagradas ao Senhor. Eles erravam e faziam o povo errar, como o exemplo vem pelos líderes. Eles errando, é certo que o povo ia na mesma direção. Eles eram sacerdotes, mas não ouviam os conselhos de advertência, pois tinham sido advertidos, mas faziam vistas grossas, não ouviam a Deus, nem mesmo ao seu pai, quando os advertiu. E a Bíblia compara o pecado de rebeldia, esse que eles tiveram contra Deus e contra o seu próprio pai, com o pecado de feitiçaria. Como diz Provérbios, filhos rebeldes são a vergonha dos pais. Esses homens que tinham tudo para ser uma grande bênção, foram motivo de tristeza, de tropeço e de derrota, não apenas para as suas próprias vidas, mas para o pai e para toda a sua família. Esta família que tinha tudo para ser uma das famílias mais notáveis, terminou como uma das famílias que trouxe mais desonra ao nome do Senhor. E Eli, que começa e julga e lida de maneira abençoada por muito tempo na igreja, no sacerdócio, servindo a Deus lá, é o mesmo Eli que em casa, que ele é a outra parte do seu ministério, ele fracassa. O homem que, na verdade, então fracassou no maior de todos os seus ministérios. Nossos filhos têm tudo para ser uma bênção, sem dúvida. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, dizendo que os lares são santificados pelo Senhor quando tem um crente lá naquele lar. Os filhos, de outra forma, seriam impuros, mas os filhos são santos, são separados. Deus tem um relacionamento especial com aqueles que são filhos daqueles que são consagrados ao Senhor. Mas mesmo assim, filhos consagrados ao Senhor, que têm tudo para ser uma bênção, correm também o risco de serem desonra para si mesmos, para os pais, para a sua família e para o próprio Deus, quando eles vão pelos caminhos de desobedecer, desvalorizar, não ouvir, se rebelar contra os pais, contra o próprio Deus, contra tudo aquilo que Deus estabelece. Mas como eu disse que o papo hoje é com os pais, eu quero
correr aqui com o tempo e pontuar algumas coisas que a gente observa na vida de Eli. Aquele homem que foi uma bênção como sacerdote, julgou 40 anos em Israel, mas foi um fracasso como pai. A gente pode ser uma bênção no ofício dado pelo Senhor a nós. Aqueles que trabalham nas diversas áreas, você pode ser o melhor profissional da sua área. Pode, através daquilo, ter uma posição social honrada, ser visto como um homem, ser vista como uma mulher digna na sociedade. Mas ser um fracasso como pai, ser um fracasso como mãe. Eu quero pontuar aqui, então, algumas coisas de Eli que a gente observa nesses primeiros 4 capítulos deste livro. E depois você terá a oportunidade, eu aconselho que você olhe com calma. Eu vou citar aqui os versículos, anote aí, depois você leia. Eli, primeira coisa que a gente percebe que corroborou para ser um fracasso como pai. Ele foi um pai ausente. Capítulo 4, verso 18, diz que ele estava no templo. Primeiro texto que fala de Eli, fala que ele estava no templo. Ele é alguém que servia a todos, serviu ao povo, realmente foi eficaz nisso, eficiente, mas por causa disso, deixou de dar atenção, deixou de estar presente e ver de perto, acompanhar de perto os seus filhos, o crescimento e aquilo que era preciso para que de perto fosse acompanhado e corrigido enquanto eles cresciam. Quantos são os pais que hoje trocam a convivência e o estar perto dos filhos pela luta desenfreada por conquistar, por fazer, por ser. Eu quero lhe lembrar que o sucesso em qualquer área da sua vida não justifica o fracasso na sua família. Seja você como marido, seja você como esposa, sejam vocês como pais. É importante nos dedicarmos, seja o que for que Deus tenha nos dado como vocação. Mas mais importante que isso, é olhar para dentro de casa e nos dedicarmos ainda mais, redobradamente, à nossa família, em especial, você que tem filhos ainda que lhes são sujeitos, que estão debaixo da sua responsabilidade e autoridade, olhar com cuidado para a vida dos filhos. Quantos são aqueles que trocam a presença por presentes? Trocam o ser por algo que eu posso fazer para que meu filho seja e esteja confortável. Quantos são aqueles que trocam o diálogo pelas cobranças? E ao invés de ter o espaço, o ambiente, criar as formas para dialogar, apenas as conversas são de cobranças, cobranças e cobranças. Lembremos que quando o apóstolo Paulo fala às famílias, no livro de Efésios, capítulo de número 5, ele diz para que os pais ficassem atentos para que não provocassem a ira nos filhos. E uma das formas de provocar a ira é fazer cobranças desmedidas. Quantos são aqueles que trocam o ensino de perto pelas ofertas de longe? Provê tudo o que precisa, mas não é aquele que no dia a dia ensina. Seja o andar de bicicletas, seja o rejeitar uma prática errada que não é pra gente. Cuidado com a ausência em prol de algo tão grande que tem lá fora te oferecendo. Seu maior ministério, seu maior projeto, onde você deve focar toda a sua energia para ter sucesso, deve ser na sua família. Segunda coisa que a gente observa na vida de Eli, além de ausente, ele foi um pai omisso. Nós vemos que houveram repreensões da parte de algumas partes, mas Deus as enviando. Capítulo 2, versos 22 a 24, vinham ali as advertências na forma das falas públicas, as pessoas comentando os desvios dos filhos de Eli. Nós vemos os versos 27 a 34, nós lemos parte dele aqui,
vendo a advertência através de um profeta anônimo. Só diz que era um homem de Deus, não diz quem era, e que foi até Eli e o repreendeu por aquilo que ele permitia na prática dos seus filhos. E nós vemos tais advertências vindo através do próprio Deus, capítulo 3, verso 11, 12 e versos 17 e 18. O próprio Deus fala com Eli, diz que ele, o Senhor, é quem estava falando, discordando e abominando as práticas dos seus filhos. Ninguém gosta de ser repreendido. Ninguém. Mas a repreensão, ela tem uma finalidade muito abençoada e construtiva nas nossas vidas. Eu quero perguntar para você e fazer você pensar como você reage quando você é advertido por alguém ou repreendido, advertido pelo Senhor, pela palavra de Deus. Como você reage? É certo que para muitos de nós ainda há chance, ainda há tempo, ainda há esperança. Inclusive o livro de Provérbios diz isso, capítulo 19, verso 18. Olha, repreenda o seu filho enquanto ainda há esperança. Para muitos de nós ainda há, para Eli não tinha mais como, mas Eli teve muitas chances, muitas. E em todas elas, ele foi omisso no agir. Ele falou o que precisava em alguns momentos, nós vemos o registro aqui, mas ele não agiu. E a ação requerida por ele, que era o sacerdote do Senhor, o principal, por exemplo, era retirar os filhos do ofício sacerdotal. Mas ele não o fez. Ele foi omisso. Cuidado com as omissões, naquilo que você identifica que precisa de uma ação sua, seja em palavras, seja em ações. Daquilo que você ouve de outros, daquilo que você ouve da palavra, daquilo que o próprio Deus fala no seu coração. Não seja omisso. É tempo de agir. Terceira coisa que nós vemos na vida de Eli, Eli também foi alguém inocente, no sentido de inocente para o mal, aquela coisa de deixar que as maldades dos filhos fossem crescendo e crescendo. Aquele que queria ser bondoso em extremo com os filhos. Aquele que achou que a sua bondade ganharia e suplantaria a maldade dos filhos. Isso não acontece, gente. Nós precisamos ser bons, mas precisamos ser justos. Nós precisamos amar e amar os nossos filhos em todas as instâncias. Quem ama diz não. Quem ama impõe limites. Quem ama discorda. Quem ama repreende. Não adianta você achar que a sua bondade pelo seu filho vai transpassar, vai sobrepujar e pela sua bondade seu filho vai mudar. Não é assim. Tem hora para ser bom, no sentido de permitir, de dar chance, mas tem hora para ser justo, para disciplinar, pois assim como o Senhor disciplina o filho que ama, nós precisamos também, por amor, aprender com o Senhor a fazer o mesmo. Como tem sido a sua conduta de identificar os desvios dos seus filhos, sejam eles crianças de 1 ano, e criança de 1 ano já deve ser ensinada e repreendida, ou os filhos de 20, 25 anos, mas que estão ainda debaixo da sua responsabilidade, debaixo da sua autoridade, pois estão debaixo do seu teto. Nós precisamos ser amáveis. E assim como o nosso Deus, que nos ama com amor perfeito e diz não e nos repreende, assim devemos fazer o mesmo com os nossos filhos. Eli também foi conivente. Ele não apenas viu, assistiu o pecado dos filhos, mas ele participou deles. O verso 29 que nós lemos aqui do capítulo 2, Deus diz que eles engordaram com a gordura das ofertas que os filhos traziam, roubavam. Falando para Eli, Eli, você comeu também.
Ele não apenas deixou de corrigir os filhos, mas ele tornou-se participante de alguns dos seus erros. Ele aceitou o estilo de vida que os filhos tinham, tornando-se parceiro em alguma proporção disso. Cuidado com a conivência. Aquele que é conivente no pecado de outro é tão pecador como aquele que comete o pecado. A palavra de Deus diz que quando a gente vê alguém incorrendo em algum erro, nós que somos espirituais, devemos repreender e corrigir com amor, com espírito de brandura e não nos tornar participantes com eles. O apóstolo Tiago diz que pecado é, além de fazer a coisa errada é pecado. Mas também pecado é deixar de fazer a coisa certa. Quando agimos no caminho do erro, pecamos. Quando deixamos de agir no caminho do acerto, também pecamos. Nós precisamos estar atentos com isso e não ser coniventes, não participar das obras más que à medida que crescem nossos filhos vão admitindo em suas vidas. Nós precisamos ficar firmes, orientar, amar, corrigir e ajudá-los a perceber que o caminho da bênção de Deus é outro, aquele que o Senhor tem proposto para cada um deles. Eli foi passivo ao fatalismo. Além de ausente, além de omisso, além de bondoso ao extremo, além de conivente, ele foi passivo ao fatalismo. Ele aceitou passivamente a decretação da derrota. Se você continuar lendo, você vai ver que os filhos continuaram errando depois de Deus ter falado isso para ele, e ele continuou inerte, sem mudança. Ele não reagiu. Ele não fez nada. Ele não fez como o profeta Ezequias, que quando foi sentenciado, virou para a parede e chorou, clamando por misericórdia. Ele não fez como Davi, que quando confrontado, lançou-se no pó e disse: Senhor, misericórdia, porque eu pequei contra o Senhor. Renova em mim o espírito quebrantado e me ajuda a andar no caminho que é o teu. Ele continuou com as mesmas atitudes que vinha até ali para com os filhos. Eu quero, pensando com isso acerca da minha vida e da sua, eu quero pedir ao Senhor misericórdia, para que a gente não entregue os pontos. Nunca. Não entregue os pontos. Para que a gente não desista, independente da dificuldade, da situação que o seu filho possa estar vivendo, não desista. Continue insistindo primeiro em oração diante de Deus, pedindo por ele. Em oração diante de Deus, pedindo ao Senhor misericórdia e sabedoria por você. E tendo sabedoria, pedindo para que o Senhor te mostre o que fazer, como fazer, quando fazer, palavra certa, ação certa. Irmãos, mais do que nós, nosso Deus é interessado em salvar e alcançar os nossos filhos. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus filhos. É certo que Deus não permitiu que você gerasse filho, Deus não te entregou filhos na sua vida. Sejam aqueles que nasceram do sangue, sejam aqueles que nascem no coração, Deus não te entregou filhos para a morte. Foi para a vida que Ele lhes deu. Você não gerou filhos para cativeiro, para derrota, para escravidão. Portanto, ore, lute, chore. Não desista de fazer o que for possível pelos seus filhos, pensando e entendendo nessa noite que a primeira ação que você pode fazer pelos seus filhos é a que você faz no seu próprio coração. Sendo um pai, sendo uma mãe, temente a Deus, que luta pelos filhos da forma certa, agindo com os filhos como o próprio Deus age, em amor, mas com retidão, com temor e tremor, para que o Senhor use cada uma das ações e palavras para que os nossos filhos sejam abençoados. Tenho dito, eu
fala para os nossos adolescentes na igreja, na nossa escola bíblica, sempre falo para eles uma mesma frase. Já falei também lá em outros momentos em nossa celebração. Filho de crente não é neto de Deus. Nossos filhos não são crentinhos. Não é porque a gente conhece a Deus que os nossos filhos automaticamente, por osmose, também vão conhecer. Nós temos tudo para ser pais abençoados, eles têm tudo para ser uma bênção. Mas assim como a gente precisa, nas nossas experiências com Deus, imprimir fé e temor ao Senhor na nossa vida diariamente, para que eles vejam isso de nós e em nós, eles também precisam, cada um dos nossos filhos, ter as suas próprias experiências com o Senhor. E parte dessas experiências que eles terão com o Senhor é pelas posturas que você, papai e mamãe, mantém. Mesmo quando precisa ser duro, mas mantém. Por amor ao Senhor e por obediência à sua palavra. Algumas lições práticas então para hoje, para a gente fechar aqui a nossa prosa. Cuidado com o perigo de cuidar dos outros, cuidar da profissão, cuidar de você mesmo e esquecer a sua própria família, em especial esquecer os seus filhos. Cuidado com o perigo de ser famoso e ter uma alta posição, uma visibilidade digna lá fora, na sociedade, e dentro dos portões da sua casa você estar desqualificado, perder completamente a autoridade aí. Cuidado. Cuidado com o perigo da religiosidade, acostumar-se com as coisas dos sagrados e perder o temor por Deus. Cuidado com o perigo de estar tão envolvido com as coisas do sagrado que se esquece quem é o Deus que as santifica. Cuidado com o perigo de se conformar com os pecados dos outros, sendo omisso, sendo conivente, sendo participante. Sejam pessoas ao seu lado, mas em especial na sua família. Se você percebe que o seu marido tem se desviado em algumas coisas, não vá com ele nestas. Se você percebe que a sua esposa tem se desviado em algumas coisas, seja crente. Se você tem percebido que seus filhos têm desviados, não participe, não seja omisso, não seja conivente. Seja a boca de Deus, a mão de Deus. Seja aquele que é, dentro da sua casa, o sacerdote, a sacerdotisa para trazer seus filhos de volta para perto do Senhor. É um perigo a gente querer agradar mais aos nossos filhos do que a Deus. Em um dos momentos, no capítulo 3, Deus fala isso para o Eli. Eli, você honra mais aos seus filhos do que a mim. Irmãos, cuidado, para que você não caia no erro, no engano de querer agradar mais aos seus filhos, ou ao marido, ou à esposa, do que ao Senhor. Cuidado com o perigo de aceitar passivamente a decretação de falência e de derrota em alguma área da sua família. Lute. Enquanto a vida há esperança. Não desista. Cuidado para o perigo de você deixar de perceber que Deus, antes de você, ama a sua casa, ama a sua esposa, ama o seu marido, ama os seus filhos e quer todos para Ele. Que sejamos estes que, diferentemente de Eli, confrontados por Deus e pela sua palavra, mudemos o que precisa ser mudado, começando com as mudanças no nosso próprio coração, para que então outras mudanças que a gente perceba que precisam ser tomadas aconteçam. E mesmo que aconteça a tragédia de um dos nossos filhos se perderem, mas pode acontecer, que você não carregue o peso no seu coração de ter sido por culpa sua, por omissão sua, por conivência sua,
mas que você tenha a paz de ter feito tudo o que era possível, nunca ter desistido. Isso vai trazer paz ao seu coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a sermos pais, papai e mamãe, segundo o coração de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu quero orar encerrando aqui, mas antes da oração eu quero cumprimentar mais uma vez aos irmãos e agradecer pela presença, pelo seu ouvido e pelo seu coração aberto, não para mim, coitado, mas para a palavra, que é a de Deus, que é a palavra do Senhor. Que ela, a palavra, possa promover tudo o que precisa aí na sua vida e na sua família, e que por ela, pela palavra, o Senhor promova toda a transformação que todos nós precisamos. Minha família não é perfeita, preciso eu e nós aqui corrigirmos tantas coisas diariamente, a sua também não é. Que bênção que nós temos a palavra, que sempre nos ensina, sempre nos corrige e sempre nos fortalece, para que nós não desistamos, mas continuemos vivendo a palavra, confiados no Senhor da palavra. Deus abençoe você, que você tenha um excelente restante de noite, abençoado aí pelo Senhor, com a sua família, ore pelos seus aí, ore com eles, e que em nome de Jesus, você, eu, nós, a Igreja do Senhor, tenhamos a alegria de vermos a cada novo dia as nossas famílias mais fortalecidas no Senhor e pelo Senhor. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a igreja que está aí na sua casa, nessa noite, nesse tempo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esse tempo tão gostoso. Te agradeço pela vida dos meus irmãos e peço, Deus amado, a tua bênção sobre cada família, em especial, sobre cada papai e cada mamãe. Nessa noite nós fomos, ó Deus, desafiados a perceber que mesmo tendo tudo para dar certo, tanto nós como nossos filhos corremos riscos, há perigo em nossa casa, pois nós e os nossos filhos têm uma raiz pecaminosa no coração que pode nos levar à derrota, e uma derrota cabal. Ó Deus, o exemplo do sacerdote Eli é emblemático. Alguém que foi tão marcante para o povo e que foi um fracasso dentro de casa. Deus, tem misericórdia da minha vida e da minha família. Misericórdia de mim como pai, para que eu ajude os meus filhos, principalmente, Deus amado, fazendo o que o Senhor ensina, para que faça todos os dias nesta posição tão honrada, a de pai, bem como a minha esposa como mãe. E eu peço essa mesma bênção, Senhor, a cada papai, a cada mamãe que nos ouve. Sejam aqueles que já têm filhos adultos, que sejam papai, mamãe, que tenham autoridade espiritual para orientar os seus filhos, mesmo adultos, para orar por eles, para apontar caminhos melhores, confiando, ó Pai, que a sua palavra e a sua oração pode alcançar o coração destes. E em especial aqueles papais e mamães que ainda têm filhos debaixo de sua autoridade, sejam eles já adultos, sejam eles pequenininhos, Senhor, dá a eles sabedoria, em nome de Jesus. Os tempos são terríveis, os tempos que nós vivemos. Por isso eu te peço, Pai, sabedoria ao teu povo, e a cada papai, a cada mamãe, que o Senhor encha com a sabedoria do alto, para que, ó Deus, possam honrar ao Senhor, mais do que aos filhos, mais do que a família, e querer ser realmente o papai e a mamãe segundo o teu coração. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa as famílias do nosso país tão degradadas, tão dissolvidas, e que nós, a igreja, possamos, por viver estes princípios, continuar sendo referenciais de famílias felizes, felizes verdadeiramente, tão somente por conta da tua bênção em nossa casa. Pai, em nome de Jesus, alcança cada família, cada lar, cada esposa, cada marido, cada filho, e os abençoe em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, em tudo. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, mas contigo a gente sabe que a gente pode vencer. Por isso, Pai, nos ajuda, nos abençoa e enche-nos
desta vontade, disposição de continuar lutando, transformando a nós mesmos e também promovendo transformação em nossa casa. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.